Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Você não sabe como às vezes é difícil fazer uma homilia. Principalmente quando nos é proposto uma liturgia dessa. Jesus fala: ai de vós. E o ai de vós significa, na palavra de Deus, era melhor que você não tivesse nascido. O ai de vós de Jesus, traduzindo de uma forma um pouco mais próxima de nós, seria melhor que você não tivesse nascido. E por que eu digo que é difícil fazer uma homilia muitas vezes? Porque eu não posso inventar o que não está dito. Eu não posso colocar uma intenção no que Jesus diz, que não é a dele, mas é a minha. Eu não posso dizer o que Jesus não disse. Jesus se encontra com fariseus, com mestres da lei, e os critica veemente, e os critica fortemente, por atitudes que eles tinham.
Quem eram os fariseus? Quem eram os mestres da lei? Eram aqueles homens, naquele tempo, homens de igreja. Não eram os padres de hoje, não se compara só a estes. Não que eu esteja me tirando disso, porque cada vez que eu me encontro, me deparo com uma liturgia dessa, eu me pergunto, ai de vós? Ai de mim, Padre Anderson? Será, meu Deus? Quem eram os fariseus? Não eram os homens do templo que prestavam o culto. Esses eram os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes que vinham da linhagem da tribo de Levi, chamado levitas. Mas os fariseus eram como que todo o povo que estava ali dentro e que lá fora faziam coisas terríveis. Os fariseus são criticados por Jesus no Evangelho de hoje por 3 atitudes deles. Primeiro, pela hipocrisia. Ai de vós, fariseus hipócritas. Depois Jesus critica os fariseus pela cegueira deles. Ai de vós, cegos. Depois Jesus critica os fariseus pela condução que eles davam de forma errada. Vós conduzis o povo ao erro. 3 atitudes que para nós hoje precisamos observar. Deixa ecoar nos teus ouvidos o ai de vós de Deus. E eu já disse o que significa o ai de vós. O ai de vós seria melhor que não tivesse nascido. Porque o que adianta estarmos dentro do templo e sermos hipócritas? Estarmos dentro do templo e fingirmos que não estamos vendo? Estarmos dentro do templo e conduzir pessoas ao erro? É uma crítica grande de Jesus. E me desculpem até o tom da minha voz, mas não tenho como falar diferente. Porque é o evangelho proposto hoje, e eu não posso, gente, agora Jesus falou isso, mas vamos florear a coisa. Vamos falar diferente. Igual aquela pessoa que era dia de São José, e ele não sabia o que falar de São José, começa a homilia dizendo, hoje é dia de São José. Mas como São José foi carpinteiro, então vamos falar dos bancos que precisam ser trocados na igreja. Muda o assunto. Hoje as portas estão com cupim, era dia de São José. Obrigado. Era dia de São José, mas como São José era carpinteiro, porque ele não queria falar de São José, ele queria falar dos bancos ou das portas, então muda completamente a coisa. Eu não posso fazer isso, está dizendo. Para que nós possamos entender a crítica ferrenha que Jesus faz para os fariseus, na sua hipocrisia. O que é uma hipocrisia? Eu sei o que eu preciso fazer, eu ensino os outros o que precisam fazer, eu cobro dos outros o que eles precisam fazer, mas eu mesmo não vivo. Cegos, quando Jesus critica a cegueira dos fariseus, justamente para quê? Porque eles fingiam que não viam, aquela coisa de colocar panos quentes. Não, vamos deixar mais ou menos, vamos assim, ou até mesmo, vamos fingir que não estão ouvindo, vamos falar de outra maneira. Mas o pior de tudo, a condução errada que eles faziam, conduziam as pessoas ao erro. Está aqui, claro, no começo do Evangelho. Vós fechais o reino dos céus aos homens, mas vós, porém, também não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas!
Ai de vós, era melhor se que não tivessem existido, que não tivessem nascido, que não estivessem vindo ao mundo. Se nós ouvimos no Evangelho toda a crítica de Jesus pela hipocrisia, pela cegueira e pela condução errada que que os fariseus faziam, na primeira leitura, eu mudo o tom da minha voz, nós ouvimos Paulo elogiando os Tessalonicenses. É o começo da primeira carta aos Tessalonicenses, e Paulo começa a dizer de uma maneira como que, claro, depois ele enfia a faca. Paulo, é a pedagogia paulina. Paulo passa a mão, acaricia, a pessoa vai soltando, depois ele enfia a faca, vira e ainda puxa virada para cima. Nós vamos continuar, mas como nós estamos só no começo da carta, se no Evangelho Jesus critica veemente os fariseus, na primeira leitura, Paulo elogia os Tessalonicenses de uma maneira fantástica, dizendo, diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar, presta atenção, recordamos sem cessar, Paulo dizendo, começa a carta dizendo, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de dos Tessalonicenses, reunidas em Deus Pai. E aí ele fala, diante de Deus, nosso Pai, nós recordamos quem? Paulo, Silvano, Timóteo, toda a igreja se recorda desta igreja de Tessalônica. Recordamos sem cessar, presta atenção, a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Se por um lado, Jesus critica veemente os fariseus pela hipocrisia, pela cegueira e pela condução errada, Paulo elogia a fé, a esperança e a caridade dos Tessalonicenses. Então, meu irmão, olhando para os fins dos tempos e olhando para o momento em que nós estivermos nus diante de Deus, com que você escolhe chegar lá? Levando o que para este momento em que Deus vai olhar para nós e vai dizer, eu bem insistir com você durante toda a tua vida? Os fariseus, eu insisti com você durante toda a vida, mas agora eu não posso fazer mais nada, porque durante a tua vida, você marcou na tua alma, presta atenção nisso que é muito sério, você marcou na tua alma as tuas escolhas que eram contrárias à minha. O que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Com as marcas na nossa alma, e as marcas na nossa alma vêm pelas escolhas que fizemos durante a nossa vida. Os fariseus escolheram durante toda a sua vida, ou seja, marcaram na sua alma, não foi no seu corpo, não foi na sua mente, não foi na sua alma, porque é o que nós vamos nos apresentar diante de Deus, quando nós estivermos lá, diante dEle. A hipocrisia, a cegueira e a condução errada levaram muitos para o buraco, por isso que Jesus é tão firme para falar com eles. Já pelo outro lado, Paulo elogia o que os Tessalonicenses estavam marcando na sua alma, porque o que nós temos no nosso corpo, nós vamos deixar na terra, mas quando o que é a linguagem da igreja, quando a alma se separar do corpo, e nós estivermos diante de Deus, no juízo final, no juízo particular, não eu falo heresia, juízo particular, o que nós vamos trazer na nossa alma, os Tessalonicenses trarão a fé, a esperança e a caridade. Paulo, na carta aos Coríntios vai dizer, na carta aos Romanos vai dizer, aqui ele está dizendo, é o que vai ficar, é o que vai sobrar, é o que vai fazer com que nós cheguemos lá. Se por um lado, Jesus critica os fariseus
por outro lado, Paulo elogia a fé, a esperança e a caridade deles. E aí cabe a nós hoje, porque nós não sabemos amanhã, cabe a nós hoje, celebrando a grande ação de graças na missão Canção Nova em São Paulo, e aqui estão aqueles que nos ajudaram na frente, nossa gratidão profunda a vocês, e eu estou falando primeiramente a vocês, para depois falar com os que estão atrás. Sejamos como os Tessalonicenses, porque não vai adiantar dizer que ajudou no Canção Nova Abraça São Paulo. Não vai adiantar para mim dizer para Deus, Deus, eu celebrei a missa, se eu conduzi o povo de maneira errada. Não vai adiantar dizer isso não, porque eu marquei na minha alma, e o que estiver marcado na minha alma, nem lá vai poder ser tirada. O que é que nós temos marcado na nossa alma? Hipocrisia, cegueira e condução errada, ou fé, esperança e caridade? De que lado nós estamos e de que lado nós queremos ficar a partir de hoje? De que lado estamos e de que lado queremos ficar? Porque meu filho, minha filha, deixa eu dizer assim, trazendo a leitura de ontem, a segunda leitura de ontem, Deus corrige aqueles que Ele ama. Eu vos amo e por isso eu preciso corrigir. De que lado você quer ficar? Dos fariseus? Não é aqui não, tá? Não estou chamando vocês de fariseus. Deixa eu tirar isso aqui. Dos fariseus ou dos Tessalonicenses? Hipocrisia é muito pior do que outros pecados que nós cometemos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho 12 anos de padre, pouquíssimas vezes eu ouvi a confissão de um pecado chamado hipocrisia. E só neste evangelho, Jesus falou 3 vezes, fariseus, hipócritas. Significa que hipocrisia é pecado. O que é hipocrisia, padre? É saber para onde ir e escolher fazer outro caminho. Isso é hipocrisia. É falar e não fazer. Isso é hipocrisia. Pouquíssimas vezes, e isso é tentação na nossa cabeça. Por que não se confessa o pecado da hipocrisia? Porque o Satanás sabe que hipocrisia faz com que marque na nossa alma o que não nos levará para o céu. Ele sabe, e por isso que muitas vezes nós não sabemos nem confessar a hipocrisia. Mas se não fosse, Jesus não chamaria veemente os fariseus de hipócritas. Nós ficamos com aqueles pecadões e esquecemos que são os cascalhos do chão que nos derrubam facilmente. Nós achamos que pecado é somente quando aquele é grande, quando aquele é enorme, eu tropecei e caí, fiz aquela confusão na minha vida. Mas aquele escorregão marca na alma. Marca na alma, pode ver. Os grandes tombos podem quebrar ossos, mas os escorregões deixam marcas na pele e não sai não. Eu ia falar o nome do produto, mas não vou falar. Veio na minha boca, engoli. Não vou fazer propaganda desse produto que tira a cicatriz. De que lado você quer ficar? Dos fariseus, não é vocês também não, viu? Dos fariseus que estão aqui ou dos tessalonicenses que estão aqui? Meu irmão, minha irmã, por um único motivo. O que estará marcado na tua alma quando você se apresentar diante de Deus? A correção de Jesus, a crítica de Jesus, a chamada de atenção de Jesus, é para que os fariseus não permitam mais que fique marcado na alma deles as escolhas que eles estavam fazendo. E o elogio de Paulo
É um elogio que incentiva, como eu disse, Paulo vai massageando, mas nós vamos chegar lá no final da carta dos Tessalonicenses. Mas é elogiando para poder seguir em frente, elogiando a conduta firme na fé, o esforço pela caridade, e a coisa fantástica que Paulo fala, a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a tua esperança? O que você espera da tua vida? Ou melhor, quem você espera na tua vida? A fé. Acreditar naquilo que os olhos não veem. Isso é fé. Eu acredito, não que Deus vai fazer o que eu quero, mas eu acredito que Ele pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. E a caridade, nada mais é, hoje eu preparando, eu vi uma frase fantástica sobre caridade. Caridade é você arrancar de você o que você tem de mais precioso e entregar a alguém. Quer que eu repita ou desenhe? Caridade é você arrancar de você o que te é mais precioso e entregar a alguém. Significa, São Tomás de Aquino, dar o que você tem sem olhar a quem. Quantos de nós podemos estar guardando? Isso não vai ser levado para a tua alma. Isso não vai marcar a tua alma. De que lado você quer ficar? Da crítica de Jesus ou do elogio de Paulo? Que poderia ser inverso, porque Jesus não só critica. Paulo poderia estar metendo pau nos Tessalonicenses, e Jesus poderia estar falando outras coisas. Mas hoje é uma escolha que eu te faço, convite de fazer. De que lado você quer ficar? Dos fariseus? E repito, os fariseus eram homens e mulheres de dentro do templo. Por isso que Jesus fala tanto no templo. Ou dos Tessalonicenses, que cultivavam dentro de si a sua esperança, a sua fé e a sua caridade. Meu irmão, minha irmã, nós não sabemos o amanhã, mas sabemos que Jesus está próximo. Com tudo que tem acontecido, a nova família do século 21 é um exemplo, onde está em pauta, na Câmara dos Deputados, a nova família, onde pais poderão casar com filhos, onde irmãos poderão se casar, e onde sim poderá instaurar no Brasil a poligamia. Jesus disse tudo o que iria acontecer, para chegar o fim dos tempos. O fim do mundo não há fim do mundo, há fim dos tempos, para se inaugurar um novo tempo com a vida dele. Mas se o Senhor vier hoje, de que lado você está? Se o Senhor chegar aqui agora, Ele vai chegar daqui a pouco no corpo e sangue ali no altar, mas se Ele vier agora em glória, como este lindo painel nos mostra, que está ali no fundo da igreja, se o Senhor chegar agora, o céu se abrir e o Senhor chegasse aqui, de que lado nós estaríamos? É preciso correr, é preciso se apressar. Nós não podemos mais adiar a nossa conversão, nós não podemos mais adiar para amanhã, para depois. A Nízia está fazendo 93, quem diz que nós vamos chegar a 93 anos? Eu estou com 42, só 51, ela já tinha, quando eu nasci ela já tinha uma boa ideia, 51 anos.
Mas quem me garante que eu vou chegar a 93 antes do Senhor voltar, ou antes de eu ir? Quem nos garante isso? Quem te garante que nós vamos chegar em casa? Por isso, meu irmão, não podemos deixar para amanhã a escolha. Ou nós escolhemos ficar com a crítica de Jesus do lado dos fariseus, ou nós escolhemos ficar com o elogio de Paulo do lado dos tessalonicenses. De que lado você está e de que lado você quer ficar? Vamos ficar em pé? Feche um pouquinho os seus olhos. Pensa na tua vida agora. O que temos marcado na nossa alma. Essa é a doutrina da igreja. Nós nos apresentaremos diante de Deus com as escolhas que fizemos durante a nossa vida e que marcaram a nossa alma. Hoje temos dois exemplos muito claros. Daqueles que recebem a crítica de Jesus, dos hipócritas, que sabiam o caminho que tinha que seguir, mas faziam outro livremente, que falavam, que ensinavam, que diziam para os outros, mas não eram os primeiros a viver, que se faziam de cegos muitas vezes, principalmente naquilo que eram os tesouros do templo, principalmente naquilo que são as situações de conveniências. E pior que tudo isso, conduziam pessoas como pais levando filhos para o precipício, dizendo: façam, porque eu mesmo não vou fazer, cobrando dos outros o que nós mesmos não conseguimos fazer. Pelo outro lado, o elogio de Paulo, da atuação da fé dos tessalonicenses. E se está falando de atuação, significa a ação. Eu tenho fé, mas eu não acredito tanto assim. Meu irmão, então não tem fé. É o caminho para marcar na alma. O selo de Jesus é acreditar que Ele é o Deus do impossível e que Ele pode, se Ele quiser. O esforço da vossa caridade, diz Paulo, não é fazer assistencialismos, mas é quando me dói, quando me exige um esforço danado. Quando dar esmola se tornou fácil, não é mais caridade, porque a caridade exige esforço. Vocês que trabalharam no Canção Nova Abraça São Paulo, com certeza vocês se encontraram com muitas pessoas que exigiu de vocês uma caridade. O esforço em sorrir, em acolher, em dizer, em falar. Às vezes a nossa vontade é de dizer: por que ele está perguntando isso? Mas você faz com uma graça, com prazer, por gentileza. A graça me educa muito, porque não que eu sou mal educado, mas às vezes a palavra vem aqui e eu preciso segurar, e ela me educa muito. Até quando ela está brava, ela é educada. Obrigado, viu? Você me educa muito. E eu já vi ela brava. Sim, foi como? E a firmeza da esperança dos tessalonicenses. Meu irmão, minha irmã, só com o auxílio do céu. Minha mão sobre o seu coração.
Peçamos a Deus que derrame sobre nós nesse dia uma graça especial sobre aquilo que nossa alma tem sido marcada, que nós a partir de hoje possamos esperar em Deus e pedir constantemente que a nossa alma seja marcada por aquilo que é o bilhete do céu, os bilhetes do céu. Que a nossa alma seja marcada por aquilo que nós vamos um dia nos apresentar diante de Deus e Ele vai nos dizer: sede benditos, filhos do meu Pai. Que a nossa alma seja marcada pela fé, pela esperança, pela caridade, pela justiça, pela honestidade. Que a nossa alma seja marcada pelas virtudes heróicas, como são marcados todos aqueles que são canonizados. Ergue seus braços, meu irmão, e vai pedindo já essa graça. Dá-me essa graça, Senhor. Vai pedindo agora a força do alto. Vai pedindo o Espírito Santo, dom de Deus. Vai pedindo que você precisa do Espírito de Deus, que você não quer mais a vida que você poderia estar levando. Eu não quero dizer que você levava, mas você poderia estar levando a vida como os fariseus levavam. Então peça agora, erga os seus braços bem alto e vai pedindo, vai clamando aos céus, que o Senhor derrame sobre você a graça que você tanto precisa nesse dia, para ser marcado na sua alma com aquilo que vai te levar para o céu. E vá soltando já a sua voz no Espírito. Vá soltando a voz, meu irmão, minha irmã. Quando nós não temos mais palavras, quando nós não sabemos rezar, quando nós somos fracos e o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, é aí o momento em que nós abrimos o coração para o Espírito Santo rezar. Então erga os seus braços e clame aos céus. Que do céu venha a nossa força, que do céu venha aquilo que tanto precisamos nesse dia, a força do alto, o clamor que nós fazemos, Senhor. Vinde, Espírito Santo de Deus, marca na nossa alma, para que um dia nos apresentemos diante de Ti, com as chaves para os céus, com os bilhetes para os céus. Solta a voz. Hoje o céu se abre para derramar. Você sabe, canta. Toda graça do Pai, e eu também quero me derramar de todo o meu coração Nos braços do Pai. Nos braços do Ergue os seus braços e peça com fé. Vem com o teu poder, com teu poder, fluir em mim. Vem, cante. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Do início, hoje o céu, cante. Hoje o céu Se abre pra sobre os corações, toda a graça do Pai. Eu também, peça. E eu também quero me derramar de todo o meu coração. Diga forte, onde você quer. Nos braços do Pai. Então vem.
vem com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Mais forte, vem Espírito Santo, vem, vem, vem.